Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós. Mais um dia, uma semana que se encerra e nós estamos aqui, amados, firmes nessa busca diária pelo Senhor, perseverando, como a gente vê no início da igreja, né, queridos? Na igreja, a igreja primitiva, as pessoas perseveravam diariamente, de forma unânime, na doutrina dos apóstolos, no ensino, na busca pelo alimento diário, que é o que significa, né, a palavra para a nossa alma. Precisamos nos alimentar diariamente, não só vivermos de pão. E a gente vai começar hoje, amados, um tema que é um dos temas mais importantes, fundamentais da vida cristã e que, ao mesmo tempo, ele é muito ignorado, ele é pouco ensinado, é pouco enfatizado. Trata-se da nossa união com Cristo. Essa é uma doutrina. Eu queria que você guardasse, pensasse e colocasse isso em alta conta na sua vida cristã. Nós, muitas vezes, temos alguns conceitos, né, que muitas vezes nós guardamos, como arrependimento, coisas importantes que nos caracterizam como cristãos. Arrependimento, perdão dos pecados, santificação, sermos nova criatura, novas criaturas. E isso é importante que assim seja, né? Realmente essas doutrinas são importantes. Mas essas coisas todas, elas só acontecem se nós formos unidos a Cristo. Então, esse ensino básico, doutrinário da união com Cristo, precisa sustentar todas as outras doutrinas. E pela falta, muitas vezes, desse entendimento, dessa compreensão, a nossa vida espiritual fica errática, superficial. Mas vamos entender um pouco, queridos, o que significa sermos unidos a Cristo, como isso é fundamental para a nossa vida espiritual, para a nossa eternidade. Vamos em João 15. João 15 é o texto que melhor explica, de forma didática, o que significa sermos unidos a Cristo. Depois nós vamos ver, durante a semana, vários textos que mostram as implicações da nossa união com Cristo. Mas aqui, João 15, ele detalha o que significa sermos unidos a Cristo. Então, João 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Vejam, amados, que estarmos unidos a Cristo tem a ver com a nossa vida. Tem a ver com a nossa identidade. Veja que quando Jesus fala que nós estamos unidos a Cristo, nós somos ramos. Esse verbo ser identifica identidade. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos entender é que a nossa união com Cristo tem a ver com quem nós somos. Então, estar unido a Cristo deve mudar a minha identidade. Deve transformar quem eu sou, me transformar numa nova criatura. Não que nós vamos deixar de ser o William, Maria, Antônio, Pedro. Não, você continua sendo quem Deus te criou, mas você vai ser um novo William, uma nova Maria, um novo Antônio. A pessoa que está unida a Cristo, ela tem a sua identidade transformada. Em que sentido que nós temos a nossa identidade transformada? O que é a nossa identidade? É como nós nos enxergamos, como nós nos diferenciamos de tudo que está em volta. É aquilo que define quem eu sou, como eu penso, a consciência que eu tenho de mim mesmo. Então veja que união com Cristo deve mudar esse nível, deve provocar uma mudança nesse nível de entendimento. Eu não sou mais alguém do mundo. Eu pertenço a Cristo. E mais, quando Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos,
vamos partir para um segundo aspecto. O que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus nos diz que a nossa vida está vinculada à vida de Cristo. Percebem? Então, Jesus é a videira e a vida que flui na videira, ela é a mesma vida que flui para o ramo. Então, o ramo não tem uma vida própria, separada da videira. A vida que está no ramo é a vida da videira. A vida de Cristo é a vida que está em nós. Percebem? É disso que se trata. Então, aquilo que Jesus ama, aquilo que Jesus odeia, né? que é a hipocrisia, por exemplo, aquilo que importa para Jesus, as prioridades de Cristo devem ser também as minhas prioridades. Deve ser também a minha forma de pensar, deve ser aquilo que eu me importo. Então, veja que a nossa união com Cristo se dá nesse sentido mais profundo do nosso ser. Define a nossa identidade, define quem nós somos, define como nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós priorizamos e mais, né, amados? Veja que o texto diz assim, que, vamos versículo 5, João 15, 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, aqui, amado, nesse texto que nós vemos, nós temos um verbo, né, e um adjetivo aqui, e um suplemento que se complementam, né? E Jesus fala aqui constantemente em permanecer. O que significa permanecer? Quer dizer, é uma constância. A permanência com Cristo, permanecer em Cristo, unido a Cristo, não pode ser uma vida onde você, eventualmente, você se encontra com Cristo no culto. Não pode ser uma vida onde uma oração, o louvor. Então, são coisas pontuais que acontecem na nossa vida e ali eu estou unido a Cristo. Não, e não é isso. Estar unido a Cristo não é isso. Isso é religiosidade, né? Então, estarmos unidos a Cristo é estarmos constantemente conscientes da presença de Cristo na nossa vida. Essa é a permanência. Veja que esse texto, leia João 15, você vai ver que a permanência, gente, ele se repete, a constância. E um outro aspecto importante aqui é que essa permanência produz frutos. E esse fruto identifica se nós somos ou não verdadeiros crentes, verdadeiros discípulos, se nós estamos ou não unidos a Cristo. Então, nessa semana, mas nós vamos trabalhar bastante esse tema união com Cristo, mas eu queria que você pensasse sobre esses aspectos. Então, a questão da permanência com Cristo define a nossa identidade, quem nós pensamos de nós mesmos. Eu não consigo mais pensar no William separado de Cristo. Eu não consigo me definir separado de Cristo. Eu não consigo definir o que eu penso, o que eu sinto, como eu priorizo as minhas coisas, a minha vida, sem considerar aquilo que Cristo pensa, define, prioriza. Então, claro que para isso eu preciso ter uma vida de oração, preciso ter comunhão, preciso ter leitura da palavra, preciso ter comunhão com o corpo de Cristo. É impossível estar unido a Cristo se eu não estou unido ao seu corpo, que é a igreja. Percebem? Então, essa ideia, muitas vezes, que as pessoas têm, não, Cristo sim, igreja. Não, gente, isso aí não tem base bíblica para isso. É certo que pessoas estão decepcionadas com a igreja como instituição, e a gente entende isso, mas não deixe que isso aconteça na sua vida. Não deixe que homens te afastem de Cristo. Procure uma igreja realmente, apesar de todos os defeitos, né, nenhuma igreja é perfeita, mas procure uma igreja que realmente ensine a verdadeira doutrina, quem é Cristo, ensine essa doutrina da união com Cristo e se vincule a ela. Se for o caso, né, se você estiver vendo esse vídeo e estiver afastado da igreja, não pense que isso é possível, estar unido a Cristo sem estar unido ao seu corpo. Mas, amados, vamos pensar sobre isso, né? Essa doutrina de estarmos unidos a Cristo. A vida de Cristo deve fluir em nós. Nós temos que permanecer. 1 João 2,6 diz que aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. Então, essa identificação mais profunda
transformadora, que define que a nossa mente, as nossas prioridades são a mesma de Cristo. Eu não me enxergo por mim mesmo, sem que Cristo habite em mim. Essa questão da permanência, estarmos constantemente conscientes da presença de Cristo em nós. Então, todas essas coisas, amados, todos esses aspectos, realmente evidenciam que nós estamos unidos a Cristo, né? Então, vamos pensar sobre isso, né? Que Deus possa nos dar esse discernimento, a sabedoria, para que assim nós possamos viver. Amém? Vamos orar, queridos. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que teu Santo Espírito, Deus, possa gerar no nosso coração essa consciência, essa necessidade, Pai, de que nós precisamos buscar ter uma vida transformada por quem Cristo é. Que quem Cristo é transforme quem nós somos, vivemos, pensamos, planejamos, que nós possamos permanecer de forma constante, Senhor. E não apenas fazer de Cristo apenas um evento semanal, mas sim que Cristo seja tudo o que nós somos. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, que Deus possa nos abençoar nessa semana e vamos continuar aprofundando esse tema que, gente, tem muita coisa para a gente ver, sabe? Então, esteja conosco aí, tá bom?